Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conferir como foi a terceira Semana Legislativa pela Mulher. O evento, realizado pela Câmara Legislativa, contou com homenagens, debates, cursos e seminários, além da votação de projetos ligados à pauta feminina. Vamos saber o que foi discutido na primeira edição do Seminário TVs Legislativas, Desafios e Oportunidades, que reuniu profissionais de comunicação para debater a cobertura das atividades parlamentares nas emissoras públicas de TV. O futuro da mobilidade urbana no DF. Vamos acompanhar reportagens sobre o encontro do presidente da Câmara Legislativa com o embaixador da Noruega para discutir políticas públicas para o transporte elétrico no DF. E após a visita da seleção masculina de vôlei à cidade, vamos conhecer o Pro-Vôlei, política pública aprovada pelos deputados distritais que pretende fomentar o futuro do voleibol brasiliense. E claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de junho. A última semana na Câmara Legislativa teve início com a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população em situação de rua. O lançamento ocorreu no último dia 30, durante a audiência pública que debateu as condições atuais dos moradores de rua do Distrito Federal. A nova frente conta com os deputados distritais Arlete Sampaio, Cláudio Abrantes, Delmaço, Fábio Félix e Leandro Graz, e também com a deputada federal Érica Cocai. No dia 31, os problemas envolvendo o IGES, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, voltaram a pautar os debates no plenário da Câmara Legislativa. Vários deputados usaram a tribuna para comentar a Operação Pomona, deflagrada pelo Ministério Público para investigar a suspeita de superfaturamento em contrato de locação firmado pelo Instituto. Secretário de Saúde preso, 6 presidentes do IGES, denúncias de corrupção, denúncias de nepotismo, superfaturamento de teste de Covid. Esse instituto tem que acabar, gente. Ele tem que ser extinto. A população do DF não pode tolerar mais a situação do IGES-DF. Pelo fim do IGES-DF, já, comando único no sistema de saúde, contratação de servidores de carreira para o nosso Sistema Único de Saúde. Essa é a nossa defesa. No dia 2, a Câmara promoveu comissão geral para discutir soluções para os problemas causados pelas chuvas em Vicente Pires. Para resolver o problema, o deputado Chico Vigilante defendeu a criação de um fundo de ressarcimento para cobrir prejuízos causados por eventos climáticos em todo o Distrito Federal. Ao final do evento, representantes do governo se comprometeram a iniciar nesta semana a retirada do entulho acumulado na Chácara 43, após as chuvas que caíram em março sobre a região. A primeira semana de junho também foi de muito trabalho nas comissões. No dia 1º, representantes da Secretaria de Economia do DF participaram de audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para apresentar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Segundo os técnicos do governo, as receitas do Tesouro do DF devem aumentar 9% no próximo ano, chegando a 33,9 bilhões de reais. Mesmo assim, os técnicos da Secretaria de Economia relataram temor de que a arrecadação do DF seja impactada por prováveis alterações nas regras de cobrança do ICMS nos combustíveis, matéria que vem sendo discutida atualmente pelo Congresso Nacional. Caso as mudanças sejam aprovadas na esfera federal, o DF pode perder até 1,4 bilhões de reais em receitas, o que exigiria ajustes no orçamento. Também no dia 1º, a CPI da sonegação fiscal do Sistema Financeiro do DF aprovou seu relatório final, que constata um déficit na arrecadação do Imposto sobre Serviços no valor de 10,1 bilhões entre 2016 e 2021. O valor é semelhante ao do orçamento da saúde em todo o DF. O relatório da CPI será encaminhado agora ao Tribunal de Contas do DF para providências cabíveis e ao Ministério Público do DF e Territórios para análise de indícios de cometimento de crime de sonegação fiscal. Uma boa notícia
para os amantes da arte do Distrito Federal. A exposição Brasília, uma ateliê ao ar livre, em cartaz na Câmara Legislativa, teve sua duração prorrogada. Quem ainda não conferiu de perto as cores vibrantes das telas do artista Otoniel Fernandes, terá até o dia 1º de julho para conhecer o trabalho que eterniza Brasília em óleo sobre tela. Tivemos essa grande vitória, graças à repercussão, de poder prorrogar a exposição por mais um mês. Então, a exposição ficará em cartaz até o dia 1º de julho, que é uma sexta-feira, e sempre de segunda a sexta, das 9 às 19, entrada franca aqui no foyer do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma busca, uma tentativa de representar o lado belo de Brasília, que é tão iluminado, tão florido, tão cheiroso, tão animado. Brasília é essa cidade maravilhosa, né? Essa capital que todos amamos. A imagem de todas as deputadas distritais que fazem parte da história da Câmara Legislativa está em destaque na sede da Casa, em uma galeria de fotos inaugurada oficialmente na terça-feira, com a presença de ex-parlamentares e das atuais distritais. As fotos são uma forma de ilustrar a história da participação política das mulheres em 30 anos de Câmara Legislativa. Maria de Lourdes Abadia, Rosemary Miranda e Lúcia Carvalho foram as primeiras eleitas em 1990. Pioneiras, ajudaram a elaborar a Lei Orgânica, considerada a lei mais importante que rege o DF. Segundo elas, ainda se tem muito que avançar em termos de participação feminina na política. São 77 milhões de mulheres que estão aptas a votar. E nem por isso, né, o percentual de eleitas é mínimo. Continua ainda, né, nesses 10%, algumas vezes até 11%, 12%, mas é muito pouco. O que nós queríamos é que esse número aumentasse. Foi uma luta nossa desde a primeira legislatura para que mais mulheres ocupassem cargos legislativos. E isso aqui é importante para acender dentro de cada uma de nós esse desejo, essa vontade de querer contribuir com a política do Brasil. É um exemplo para que outras mulheres tenham coragem de, além de ser mães, donas de casa, que também trabalham fora, possam se colocar na vida política. Eu acho que é esse exemplo, para que a gente faça leis maiores, para que a gente tenha melhores condições de vida. A ex-deputada distrital Rejane Pitanga também é uma das pioneiras e destaca que a homenagem é um reconhecimento ao trabalho das parlamentares que sempre estiveram em menor número na Casa Legislativa. Olha, eu acho uma ação importante da Câmara. Isso significa o reconhecimento da ocupação do espaço parlamentar pelas mulheres num país onde somos subrepresentadas, apesar de sermos maioria da população. O direito ao voto feminino foi conquistado em 1932, mas somente para mulheres com renda própria ou autorizadas pelo marido a votar. 90 anos depois, todas que possuam a idade legal e o título de eleitor podem votar. No entanto, as mulheres ainda são subrepresentadas na política. Na Câmara Legislativa, a primeira eleição aconteceu em 1990. Foram eleitos 24 deputados, mas somente 3 eram mulheres. Ao longo dos anos, não mudou muita coisa, e o número de mulheres eleitas na casa ainda é muito inferior ao dos homens. No total, apenas 21 mulheres foram eleitas em 30 anos de funcionamento da Câmara Legislativa. O presidente da Casa, Rafael Prudente, e o deputado distrital, Robério Negreiros, ressaltam que é necessário ter mais representatividade. É um dia de muita alegria para a gente fazer essa inauguração, mas um dia também de ligar um sinal muito grande de alerta, né? Porque nós estamos na 8ª legislatura e apenas 21 mulheres estão estampadas aqui nesse nosso quadro. 52% da população é feminina.
e a gente ter uma bancada hoje de 24 deputados e só apenas 3 deputadas eleitas, a gente tem que refletir isso para que tenha mais mulher no parlamento. A presidência da Câmara Legislativa é o cargo mais importante da Casa. O presidente convoca sessões, decide questões de ordem e coloca projetos de lei para votação. Em 30 anos de Câmara Legislativa, apenas 2 mulheres presidiram a Casa. Lúcia Carvalho, de 1997 a 1998, e Celina Leão, de 2015 a 2016. Tem que existir mais coragem de cada um de nós para voltar para a política, para estar na política, para se lançar na política. É um trabalho de médio e longo prazo. Os partidos precisam de investir em mulheres para, no momento da eleição, lançar mulheres que tenham viabilidade de realmente buscarem aí uma vaga na Câmara Distrital, na Câmara Federal. As parlamentares que estão na atual legislatura entendem que o reconhecimento do trabalho da bancada feminina é fundamental para aumentar a representatividade. Esse reconhecimento para as mulheres, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E eu tenho certeza absoluta que com essa galeria, com esse evento, que a gente convida inclusive as mulheres a participar com a gente vai trazer mais mulheres para participar desse processo político que é tão importante. Criar meninas que se sintam livres e que sejam encorajadas pelas suas famílias a serem líderes e buscarem estar na política também é a grande diferença. E se a gente alia essa formação psicológica e emocional a uma educação de qualidade, aí sim a gente tem o binômio necessário para uma mulher se sentir capaz de buscar a vaga numa eleição aqui no Brasil. Cada mulher que se elege a um mandato, ela é uma referência para outras mulheres. Se aquela mulher pode, eu também posso. Então, é um estímulo para que as mulheres se organizem e ocupem cada vez mais os espaços da política, que historicamente foi um espaço só de homens. A galeria fotográfica foi inaugurada como parte da Semana Legislativa pela Mulher, uma iniciativa instituída pela Casa que tem como objetivos principais discutir o papel da mulher na política e votar projetos sobre a pauta feminina. 2 projetos de lei foram aprovados em primeiro turno, o que inclui no calendário oficial do DF o Dia da Mulher no Cooperativismo, de autoria do deputado Roosevelt Vilela, e o que institui o mês Maio Furta-Cor, dedicado à conscientização e cuidados e promoção da saúde mental materna, de autoria da deputada Arlete Sampaio. Essa é uma questão muito importante, existe, todo mundo sabe, patologias vinculadas ao pós-parto e que às vezes são descuidadas. Então, uma maneira de chamar a atenção das autoridades para instituir políticas públicas voltadas para a saúde mental das mulheres que têm filhos. Além da galeria fotográfica e da votação de projetos, foram realizadas oficinas com temas como violência contra a mulher, equidade de gênero e participação política. O encerramento da Semana Legislativa pela Mulher foi marcado pela entrega de moções. É mais uma homenagem dos parlamentares às mulheres que lutam por mais inclusão na sociedade. O primeiro é ter a compreensão desse processo histórico que levou a uma exclusão feminina, para a partir daí, por meio de ações do Estado e da sociedade, tentar minimizar isso. O Estado, por exemplo, criando políticas mais inclusivas da mulher. A exemplo dos percentuais de recursos que são encaminhados exclusivamente para as mulheres nas eleições e até, se for necessário, de reservar vagas exclusivas para mulheres no parlamento, por exemplo, como acontece em vários países, em que obrigatoriamente tem que ser 50% homem, 50% mulher. Para que a mulher continue nesse destaque, é só ela continuar fazendo o que ela já faz. E essa menção, para mim, não é só para mim, é para a Polícia Penal em geral, que eu acho que agora está tendo um reconhecimento que há muitos anos deveria ter tido, porque são grandes guerreiras que trabalham, que ombriam ao meu lado. Mais de 40 moções foram entregues na sessão solene, em homenagem às mulheres consideradas inspiradoras em razão dos serviços prestados à população do DF. Qual é a função de uma TV legislativa? Como se comunicar melhor com o telespectador e com a sociedade em geral? Como produzir, dar forma e sentido aos conteúdos que dizem respeito à população? Esses foram alguns dos temas que movimentaram o primeiro seminário
TVs legislativas, desafios e oportunidades. O evento aconteceu no dia 26 de maio, no canal da TV Câmara Distrital no YouTube, com reprises no canal aberto 9.3 e nos canais 11 da NET e 9 da Vivo. Além da emissora da CLDF, participaram como organizadores a Escola do Legislativo e a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Capacitação é prioridade e isso é o que esse seminário traz, uma oportunidade de trocar experiências, de debater, né, de conhecer as pesquisas na área e de, assim, qualificar o nosso trabalho, que é um trabalho de comunicação para a democracia. A programação contou com 2 palestras e um painel. Érico da Silveira, diretor da TV Senado, abordou os desafios desses veículos nas redes sociais. A jornalista Gine Moraes, da TV Câmara, falou sobre programação, conteúdo e transmissões parlamentares. Para ela, é fundamental que as TVs e os profissionais estejam atualizados com as mudanças na comunicação e também conectados com o público. Cada vez mais a gente precisa achar novas formas de envolver o público, né? Porque é isso, a gente precisa envolver a nova geração, a gente precisa fortalecer a representação, porque a gente mostrando que aquilo é relevante, a gente vai fortalecer a representação e a gente precisa inovar, a gente precisa sensibilizar o corpo técnico, que aí sim a gente precisa sensibilizar os diretores, os servidores e também o corpo político, né, os deputados, de que a gente precisa mudar, a gente precisa falar o português que os cidadãos falam. Já o tema do painel foi Desafios e Crescimento das TVs Legislativas no Brasil. A conversa contou com a participação da jornalista Luciana Rivelli, que é presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, e também com a jornalista Raquel Gonçalves, que trabalhou na Assembleia Legislativa de Sergipe e desenvolveu uma pesquisa de mestrado sobre esse tema. A diretora de comunicação da CLDF disse que o seminário é mais um indicador do crescimento e do compromisso da TV Câmara Distrital com a sociedade do DF e com a comunicação pública no Brasil. A TV Câmara Distrital é um canal de transparência, comprometida com o interesse social coletivo. É uma forma de você acompanhar e interagir com a Casa Legislativa. Acompanhe a gente nas redes sociais, participe dessa ação de cidadania e democracia. Qualidade de vida passa pela preservação do meio ambiente. Um desafio, principalmente das grandes cidades, é mudar o modelo da matriz energética. Governos em todo o mundo estão apostando na promessa dos carros elétricos, capazes de reduzir e muito a emissão de CO2. É o que se chama de efeito verde. A venda desse tipo de veículo está crescendo bastante. Já são 16 milhões de carros em todo o mundo. A Europa tem assumido a liderança desse tipo de política. Na Noruega, 80% da frota já é formada por carros elétricos. E para entender melhor como o país implementou com sucesso essa política, o presidente da CLDF, o deputado Rafael Prudente, se reuniu na Câmara com o embaixador da Noruega no Brasil. Primeiro, nós discutimos sobre alguns incentivos para a gente trazer empresas norueguesas para cá, para gerar emprego, para gerar renda e tecnologia aqui para a nossa cidade. Num segundo momento, nós discutimos muito sobre a questão dos carros elétricos, dos veículos elétricos. A Noruega tem uma expertise muito grande quanto a esse tema. De 2019, tinham 4% de veículos elétricos. Esse ano de 2022, 80% de toda a frota que transita na Noruega já é de carro elétrico. It's a snowball effect because the government has put incentives into that. In charging stations, you can do the fast lane, you don't pay toll, there is no tax on the new electric cars and so on. O DF segue nessa direção. Há políticas de incentivo ao uso de carros elétricos e híbridos, que estão isentos do IPVA. Outra importante medida foi o lançamento do projeto Vem DF,
que está completando 3 anos. O projeto VEM-DF é uma parceria do governo do Distrito Federal com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Parque Tecnológico de Itaipu, através de um contrato de comodato para que os servidores públicos do Distrito Federal possam compartilhar, fazer uso compartilhado do veículo elétrico em viagens curtas de um órgão para outro, em reuniões, e para que o principal objetivo dele também é o incentivo à eletromobilidade, para que o cidadão conheça mais sobre o veículo elétrico e para que ele deixe de usar o carro a combustão e passe a usar o carro elétrico. Ao todo são 16 carros, cada um tem pouco menos de 500 quilos, altura de 1,45 m e comprimento de 2,33 m. Apesar das dimensões relativamente pequenas, os benefícios são gigantes. A frota já evitou o envio de 16 toneladas de CO2 na atmosfera. O governo do Distrito Federal disponibiliza 35 eletropostos para recarga gratuita das baterias dos veículos, não só do VEM-DF, mas para qualquer cidadão que tiver carro elétrico na capital. Apesar de todos os incentivos, há um detalhe que dificulta o acesso a esse tipo de transporte. Atualmente, hoje, um carro elétrico disponível para venda está em base entre 160 a 170 mil reais. Não é um valor tão comercial para a população, mas a expectativa é com que as pessoas vão conhecendo mais o projeto e a iniciativa do governo vai fomentando mais essa área para que a população tenha mais acesso. Na tela da TV, até parece fácil, mas jogar voleibol em alto nível exige uma rotina de muito suor e sacrifício. O Giro Distrital acompanhou os treinos da Seleção Brasileira de Vôlei para os amistosos contra o Japão, disputados aqui em Brasília no começo de junho. Bastou alguns minutos perto das feras do time brasileiro para perceber que a receita do sucesso nas quadras é a repetição exaustiva de cada jogada. No vôlei, a prática leva à perfeição, mas nem sempre os atletas contam com o apoio necessário para seguir dedicados à extensa rotina de treinamentos que o esporte exige. Com isso, é quase impossível obter sucesso na modalidade. É aí que a política pode fazer a diferença, tornando-se aliada do esporte. Para garantir o apoio de que o voleibol brasiliense precisa, a Câmara Legislativa aprovou lei que cria a Política Distrital de Fomento ao Provôlei. A medida já foi sancionada pelo GDF e irá garantir recursos financeiros para o fortalecimento da modalidade no Distrito Federal. O autor da matéria é o deputado Delmaço, um ex-atleta do vôlei que espera garantir à nova geração uma estrutura esportiva que não existia para os atletas do passado. A ideia é nós fortalecemos a categoria de base, como nós estamos vendo aqui, tá certo? Esses jovens, essas adolescentes que começam a jogar, e para isso, para que eles continuem na modalidade, certo? Elas possam tem que ter incentivo. Eu, quando fui atleta, eu parei de jogar porque não tinha incentivo nenhum e tive que começar a trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Então a ideia é que o Provôlei venha para fazer com que o sonho dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes, continue e não seja tolhido no meio do caminho. Para garantir o cumprimento da nova lei, a Federação de Voleibol do Distrito Federal deverá criar, anualmente, um plano de desenvolvimento para o esporte, prevendo ações para fortalecer o vôlei de quadra, o vôlei de praia e o vôlei sentado paralímpico. Essas ações serão colocadas em prática em parceria com o GDF e deverão prever desde a criação de núcleos para a formação de atletas até o apoio a projetos sociais ligados ao esporte, passando ainda pela realização de campeonatos e de cursos de formação de árbitros. Para a Federação de Voleibol do DF, a medida garantirá a sobrevivência do esporte na cidade. A gente tem que estar preparado para que as novas gerações surjam e mantenham o esporte em bom nível. E essa lei, na medida e da forma em que ela foi planejada, elaborada, vai fazer com que o vôlei de Brasília respire forte por muitos e muitos anos. Quem também comemora o Provôlei são os atletas das categorias de base da cidade. Muitos deles enxergam na nova lei uma oportunidade de um dia brilhar no esporte, da mesma forma que fazem hoje os ídolos da seleção brasileira de vôlei. Acho muito importante para pessoas que não têm condições para poder pagar uma escola de vôlei. Ter essa oportunidade de aprender a jogar e agora ter essa oportunidade de ver um treino de perto é assim sensacional.
E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.